Olá, tudo bem? Eu sou a Adriana, bem-vindo, bem-vinda ao Odara Holística Tarô. Essa é a leitura semanal para o signo de Virgem. Eu gostaria de ir falando com vocês, enquanto eu faço o embaralhamento, que essa leitura é uma leitura atemporal. Significa dizer que qualquer momento que você chegar aqui pode ser exatamente o momento em que você está, a leitura possa ser exatamente para o seu momento. Como pode ser que você já tenha vivenciado essa situação ou que você ainda vai vivenciar essa situação? Enfim, você pegue aquilo que de fato ressoar com o seu momento e que te fizer sentido. O que não fizer, você pode, soltar para o universo. Outra informação importante, é que o tarô, ele tem um potencial terapêutico. O que significa isso? Que o tarô, ele pode te ajudar, a refletir sobre a sua vida, sobre os seus momentos, E a partir dessa reflexão, você pode, perceber as coisas e aí fazer, as suas escolhas com mais equilíbrio, buscando ter discernimento e assim conseguir, articular as coisas da melhor maneira, até porque o livre-arbítrio é nosso, Nós que fazemos as escolhas. E aí o tarô ele pode te ajudar nesse processo. Antes da gente começar, gostaria de pedir, se você gostar do conteúdo desse vídeo, para você dar seu like, compartilhar e se inscrever no canal, que é a forma que o YouTube tem de compartilhar esse conteúdo para mais pessoas, que ele possa vir ajudar mais pessoas, tudo bem? Então vamos lá, virginiano e virginiana, para a sua leitura dessa semana. Primeiro momento sai Justiça, Carro, Temperança. Segundo momento, Morte, Pendurado, Sacerdotisa. Então vamos lá, vamos ver o que esses arcanos têm para nos dizer. Esses arcanos maiores. Vamos lá. Olha, a primeira carta que sai aqui é a carta da Justiça, Carta da Justiça é a carta do equilíbrio, é a carta que diz para nós que todas as nossas atitudes estão sendo pesadas, O que requer de nós muita responsabilidade. Ela é a carta que fala de responsabilidade, Porque nós podemos conquistar tudo, Desde que essas conquistas sejam baseadas na moral, na ética, no que é bom para mim também tem que ser para os outros, onde eu tenho um equilíbrio conciliatório. Então, a carta da Justiça, ela é sempre essa carta que vai falar para mim de responsabilidade, de equilíbrio, de justiça, de tudo que eu posso receber e conquistar, desde que eu tenha essa moral ética, tá? E aí, ela vem junto com uma carta muito realizadora, que é o Rei de Paus. O Rei de Paus fala de realização. O Rei de Paus também pode representar uma pessoa que possa ser um mentor para você, seja ele material ou espiritual, enfim. Mas o que eu estou entendendo aqui? Que você está no momento em que você está, conquistando, realizando algo que você já vinha almejando há muito tempo e que você finalmente consegue ter o equilíbrio, discernimento, para que essas coisas aconteçam de uma maneira justa, como se você estivesse como se isso estivesse sendo fruto, desse sua jornada. Mas lembra lá, essa realização que está, talvez em curso ou que ela está para acontecer daqui a um tempo, ela é algo que vai exigir, que ela para ela poder se consolidar, eu tenho que ter como parâmetro, o equilíbrio, a justiça, a ponderação, tá? Para que eu consiga fazer com que as coisas aconteçam dessa maneira satisfatória, justa para todos nós, para todo mundo. E aí, o que acontece? Essa carta, ao mesmo tempo, essa situação, ela também te convida a perceber a sua vida, tirando dela algumas coisas que são
são ilusórias, algumas situações que não condiz com a sua referência de vida, né? E muito provavelmente está ocorrendo aí um grande processo de mudança, porque o carro fala de mudanças direcionadas e rápidas. Então, provavelmente essa situação, né, que está aí ocorrendo, ela, em primeiro lugar, ela descortina uma série de coisas, né? De pessoas, talvez, de situação, que talvez eu estaria ali iludida, né? Então, ela me coloca numa situação em que essa realização, ela coloca para mim o que de fato, ela coloca para mim como de fato as coisas realmente são, né? E que tipo de situações eu preciso mover, né? Que tipo de movimento eu preciso fazer para que essas coisas de fato, né, sejam reais, sejam consistentes com aquilo que eu venho almejando, né? Porque muitas vezes a gente quer que uma situação ocorra, né? Mas a gente como se nem tudo fica muito, né, muito óbvio pra gente, né? Muitas coisas às vezes estão descompassadas, vamos assim dizer, né? Então, a carta do carro aqui, ela fala, né, de mudanças rápidas, direcionadas, né, de um objetivo. Por quê? Porque a situação que se descortina aqui, né, me tira dessa condição de lamúria, né, de eu ficar, como é que eu vou falar assim, parece aqui uma situação em que eu tinha para mim como certa, correta, né? Talvez ela se apresente para mim como uma ilusão, né? E aí o que acontece? Nesse processo aqui, né, da justiça, muitas coisas caem por terra, né? E aí eu consigo então fazer com que eu me desvencilhe, né, dessa situação e que eu não fique mais naquela condição de lamuriar, né? Pode ser que ela traga para mim realmente a realidade nua e cru. Eu acho que essa aqui é a questão, né? Eu acho que a situação que está sendo apresentada para você está te convidando a olhar para a realidade que você vive de maneira nua e crua, sabe? Sem floreamento, porque eu tirei uma terceira carta aqui para entender o Rei de Paus e saiu o 7 de copas, que fala de ilusão. Então, o que eu percebo aqui é o seguinte, que a situação que está sendo, né, transformada aqui, ela tira, né, ela tira de você as cortinas da ilusão e coloca para você uma realidade a qual você talvez não tinha total ideia, né? Mas essa realidade, ela também traz para você uma possibilidade de você realizar os seus anseios, né? E com isso você consegue perceber as coisas de uma forma diferente. Porque quando a gente vê as coisas tal qual elas são, nós temos duas opções bem claras. Uma é aceitar essa situação, né? E a segunda situação, que faz parte dessa primeira, eu vou tentar batalhar para eu mudar as coisas que eu acho que não estão corretas, para que as coisas fiquem viáveis para mim, né? Então, por isso que vem a carta do carro aqui, né? A carta do carro é uma carta de movimento, movimento rápido, direcionados, né? De êxito. Então, muito provavelmente, o que acabou sendo colocado aqui nessa situação, né, nessa realidade nua e crua, colocou para você também uma perspectiva de você construir algo em que você, em que você não tenha mais como referência essas ilusões, né? E aí vem a temperança. A temperança é aquela carta que nos convida a ter perseverança, mas mais do que isso, né, a ter maturidade e equilíbrio para ver as coisas, para tomar as atitudes na hora certa, da forma correta, né? Por quê? Porque muito provavelmente é o que eu falei,
quando você se deparou com a realidade nua e crua, né? Talvez algumas questões que você não percebia vieram à tona. Pessoas de má fé, né? Mentiras, né? Situações assim em que você se sentiu enganada, humilhada, né? Então é isso, eu acho que foi esse o processo que se estabeleceu aqui. Então, ó, o Rei de Paus é uma carta realizadora. Ele vem junto com a Justiça, que é uma carta que traz equilíbrio, né? E ela sempre vai te conceder tudo desde que seja de acordo com a Justiça. Esse movimento fez com que alguma situação viesse para você e se apresentasse de forma nua e crua, descortinando, tirando ilusões, né? E colocando para você uma perspectiva de como as coisas são. E essa situação fez com que você então deixasse de ficar lamuriando por uma situação, né? E tivesse então o equilíbrio de perceber essas situações e começar a ver, né, o quanto talvez de má fé, o quanto traiçoeira, né, que essas pessoas que estão nessa situação se colocaram, né? Então eu acho assim, eu acho que você teve um despertar. É o que eu tô entendendo aqui, ocorreu um despertar, entendeu? Porque assim, tudo tem um limite, entendeu? Até o limite da enganação e da má fé. Entende? Então, um dado momento, parece que a gente dá um start e a gente começa a ver as coisas. É o que eu falei, a realidade acaba vindo nua e crua como ela tem que ser, né? E aí, quando isso acontece, né, eu tenho a oportunidade de, né, fazer a justiça. Eu tenho a oportunidade de olhar para mim, né, e ver o meu equilíbrio, e ver o meu potencial e pensar exatamente que atitude eu quero tomar, né, para que eu consiga direcionar e mudar as coisas que não estão certas, né, para que eu consiga então obter o que é justo, para que eu não fique simplesmente só lamentando uma situação, mas que eu possa então perceber a situação como ela é, né, e aí eu posso, né, mudar. E aí vem a carta. Segundo momento, a primeira carta que vem é a carta da morte. A morte, ela está ceifando o velho para semear o novo. Então, a morte é uma carta de transformação. E é o que eu falei, a realidade nua e crua veio ao chão, né? Deixou de ver aquelas coisas com aquela utopia, né? Com aquele olhar de poliana, vamos assim dizer, né? E passou a olhar as coisas como elas verdadeiramente são. E com isso você resolveu, então, né? A carta da morte vai falar que você vai, então, resolver findar isso. E com muito equilíbrio, ó. E com o Rei de Copas. O Rei de Copas é um rei bonzinho, não é? Mas ele também é um rei, ele também sabe ser egocêntrico quando necessário é, né? Então é aquela história, é o que eu falei, gente. Nem toda situação de má fé é para sempre, ela tem um fim, né? E quando esse fim ocorre, a partir do momento que eu deixo as coisas caírem por terra, eu começo a perceber, descortina as ilusões, descortina, né? E aí eu começo a perceber como elas são, e aí eu tenho força e elementos para findar, e eu faço isso pensando em mim, né? Porque o Rei de Copas também, ele é um rei bondoso, ele é um rei que fala de bem-estar, de amor, mas ele também pode ser egoísta. Quando eu sou egoísta, né? Quando pisam no meu pé, né? Pisou no meu pé, então é o que eu falei para vocês, tudo tem um limite, né? Até a ação de má fé das pessoas tem limite. Então é isso, ó. Então você tá aqui, ó. Quanto você se doou para tudo isso? Quanto você foi resiliente? Quanto sacrifício aconteceu, né? Mas, no entanto, é o que eu falei. A partir do momento que as coisas, né, se descortinaram, a realidade veio nua e crua, e aí você movimentou e saiu, e está tendo a audácia de sair, né, dessa situação, e fazendo isso com muita
com muita maturidade, com muita, lançando mão da sua intuição, lançando mão do seu equilíbrio, né? E aí você tá aqui, ó, se deslocando para uma outra situação, né? Saindo dessa situação, né? É aquela história, deu o limite, gente. Eu acho assim, que tá bem claro aqui para mim é isso. Para algumas pessoas, uma situação que provavelmente pode ter sido a enésima vez que alguém age de má fé com você. Você deu uma chance, 2, 3 mil. Agora parece que chegou na jugular, sabe? E aí agora a atitude foi tomada sozinha, com a sua intuição, buscando o que você tem, né, de sabedoria. E aí, por mais difícil que apareça ser, eu acho que é esse movimento que você está fazendo. Deu, né? Acho que é bem isso. É isso mesmo. No fundo do maço dos arcanos maiores está o mundo. O mundo fala de conclusão, o mundo fala de êxito, o mundo fala de novos planejamentos, né? O mundo fala de relacionamento que acaba para que um outro melhor se apresente, por exemplo, também, né? E no fundo do maço 9 de paus, de copas, 9 de copas fala de satisfação, de felicidade. Então eu acho que para algumas pessoas, acho que foi lá pela 10ª vez que alguma situação desonesta ocorreu, entendeu? E aí essa forma que você via a pessoa de uma maneira utópica, romântica, né, meio que caiu, né? Então é aquela história, acho que você decidiu deixar de ter esse romantismo para poder enxergar as coisas como elas de verdade são, e elas não são nada românticas, pelo que está sendo colocado aqui. Então, por essa 10ª, enésima vez, você resolve, ó, sair dessa condição, né, encontrar forças, né, com você mesmo e deixar isso para trás. Movimento difícil, né, porque o 6 de espada sempre fala da gente fazer um momento de deslocar, de sair, de ir para longe de alguém, vamos assim dizer, mas é um movimento de sofrimento, é um movimento difícil, né? Então é uma atitude tomada difícil, né? Mas é aquilo que eu falei, eu acho que chegou na sua jugular e agora não tem jeito, né? Mais 2 mensagens, o eremita e a roda. Então, ó, o eremita, como eu já te disse, o eremita ele é parceiro da sacerdotisa. O eremita, ele te convida a olhar para você mesmo, né? A refletir sobre a sua vida, suas coisas e mover para o futuro, né? E esse mover para o futuro é buscar a sua satisfação pessoal, né? O Cavaleiro de Copas é um cavaleiro de batalha, mas ele batalha de uma maneira íntegra. Ele batalha a partir do amor próprio, entendeu? E aí você finda esse ciclo para que você saia desse sofrimento, como eu disse, né? Essa situação de deslocamento, essa situação toda de mudança que se apresenta aqui não é fácil, né? Então é uma situação bem difícil, mas ela finda, né? Ela finda porque, como eu disse, até a enganação tem limite e o sofrimento também, né? E aí você dá conta de virar a página e seguir em frente. Olha, eu entendo assim, né? Talvez tenha pessoas aqui que estão vivendo uma situação difícil, né? Provavelmente aqui é um relacionamento onde tem uma situação, né, que não é legal, né? Mas provavelmente pode acontecer uma situação de dependência, né? De todas as ordens, emocional, material, enfim. Mas o que está sendo colocado aqui, né? Que tudo tem limite, né? Então, quando você entender essa mensagem, quando você se equilibrar, quando você amadurecer essas ideias e você tomar a sua decisão de que esse tipo de situação não te cabe mais, você vai conseguir virar a mesa e tomar atitude.
mas é aquela coisa que eu sempre falei e gosto de falar no começo do jogo. O tarô ele te dá um direcionamento, o tarô ele te apresenta uma situação, ele te coloca para refletir, mas as decisões são sempre nossas, né? Até porque não são movimentos fáceis esses aqui, são movimentos difíceis. E tem muitas pessoas que não dão conta de fazer por várias razões, né? Mas para isso, você tem que começar a refletir. A primeira mudança tem que acontecer no nosso interior. A partir do momento que eu tomo as decisões, né, que eu faço as minhas escolhas, que eu tomo as minhas decisões, parece que eu consigo ir abrindo as possibilidades, né? E aí, né, eu consigo ir abrindo o caminho para que eu consiga, então, né, fazer com que a roda rode, tá bom? Eu desejo boa sorte para quem está aqui vivendo essa situação e que tudo dê certo, não é? Se você gostou do conteúdo desse vídeo, peço que você dê seu like, você compartilhe e principalmente que você se inscreva no canal, que é a forma do YouTube divulgar esse conteúdo para ajudar mais pessoas. Se você tiver interesse numa leitura particular, na descrição desse vídeo tem o meu link, é só entrar em contato comigo que a gente marca, tá bom? Um grande beijo e até semana que vem!